eu quero chamar para cá, hoje, o nosso primeiro palestrante, que vai falar sobre inteligência artificial como vantagem competitiva. O que será isso, hein? Será que realmente essa inteligência me coloca à frente? É o que nós vamos descobrir agora. Pensando em estratégias, execução e posicionamento no novo jogo dos negócios. Eu convido para vir para cá, Roger Medley. Vem para cá, Roger. Palmas para ele. Bom dia, bom dia. Obrigado, Viviane. Bom dia a todos. Antes de eu começar, o pessoal vai colocar minha palestra aqui. Tem algum lendário aqui, não? Alguém conhece o Movimento Lendários, não? Do óculosinho amarelo? Não? Não tem ninguém? Bom, mas em breve a gente vai ficar sabendo sobre isso. O meu desafio é falar um pouquinho sobre inteligência artificial como vantagem competitiva. Deixa eu só testar o slide aqui. E vamos começar. Bem, para quem não me conhece oficialmente, eu sou esse cara aí. Em 2020 eu publiquei o primeiro livro falando sobre transformação digital. Estou agora numa jornada de fazer uma publicação da trilogia falando sobre startups. Minha jornada empreendedora de 8 anos. Então não saiu ainda, eu devo anunciar o lançamento nas próximas semanas. Escrevo lá no LinkedIn, é a minha rede principal social. Atuo como conselheiro de IA de algumas empresas, inclusive implementando comitês de IA em organizações. E tenho estudado sobre esse assunto full-time nos últimos 16 meses, onde eu venho falando, fazendo workshops também. Então, quero compartilhar um pouquinho com vocês aqui o que vem pela frente. Eu gosto de começar com esse conceito aqui das ondas de inovação. Se nós olharmos aqui no tempo, nos últimos 300 anos, nós temos as ondas de inovação acontecendo. E as últimas 4 ondas de inovação, na verdade, elas estão acontecendo juntas agora ao mesmo tempo. E isso, na verdade, é o quê? Justamente os motores da aceleração da transformação digital. Então, a gente já tinha uma aceleração antes da IA, e a partir de 2022 a gente viu um fenômeno muito maior acontecendo. Então, a aceleração das coisas que a gente vê, principalmente sobre a confluência tecnológica, quando você junta 2 ou 3 tecnologias, você acelera as coisas, certo? Então, isso aqui é resultado da maturação de 50 anos de investimentos em tecnologias da informação e comunicação. Então, se a gente está pensando em criar alguma coisa ou fazer algum projeto novo, enfim, eu preciso estar de olho e utilizar essas tecnologias de base. Seja no agronegócio, educação, varejo, indústria, logística e tudo mais que a gente puder imaginar. Ok? Bom, isso é fato quando a gente olha para esse incremento de PIB nas ondas de inovação do slide anterior. Então, cada onda de inovação acrescentou alguns pontos percentuais no PIB. Só que a quinta onda, quando a gente olha o empilhamento das novas tecnologias, como inteligência artificial, nanotecnologia e uma série de outras, quando a gente olha esse empilhamento, nós estamos falando de uma agregação no PIB nos próximos anos de quase 18%. Nós estamos falando de quase 20 trilhões de dólares que deve ser adicionado. Então, principalmente por quê? Porque a gente está usando essas tecnologias de forma empilhada. Avançando aqui, nós estamos num momento, eu diria, épico, como já foi falado no lançamento. Existe uma curva que a gente chama do AI Cliff, ou seja, as empresas que adotarão inteligência artificial, elas vão ter cada vez mais vantagem competitiva, e a gente tem as empresas que não estão adotando e vão, se demorarem para adotar, principalmente a IA dentro dos seus negócios, elas vão ficar muito obsoletas, certo? Então, esse é o momento ideal que nós estamos vivendo no contexto econômico global, e é importante a gente ter isso em mente. Se eu não adotar a IA dentro do meu negócio, de alguma forma, eu vou acabar perdendo para quem estiver fazendo, certo? Vou mostrar alguns exemplos. Outro ponto interessante, quando a gente olha essa linha do tempo aqui, lá em 2000, a gente teve as principais empresas sendo criadas, enfim, então a gente tinha o quê? O conceito do desktop first. Então, eu precisava ter um site, eu estava na internet, ok? 2010 a gente começou a ter uma outra onda, que foi o do mobile first. Então, não precisava exatamente ter um site, mas esse site ele precisava ser responsivo, para abrir principalmente no mobile. E a partir disso, novos negócios foram criados, ok? E o que a gente vai ter agora, e vai ver cada vez mais? O AI First. Então, são empresas de base tecnológica, principalmente startups, eu vou trazer alguns exemplos aqui, que nascem, na verdade, com AI First. Ou seja, o pensamento primeiro é IA. Diferente de eu adotar IAs dentro de um negócio estabelecido, aqui você vai criar uma empresa pensando IA First. Ok? E só para a gente ter um contexto da linha do tempo, a IA é algo lá de 1950, porém, demorou 72 anos para que a gente conseguisse a democratização do uso da inteligência artificial.
Então, a partir do momento que a gente teve o lançamento do ChatGPT, praticamente todo mundo conseguiu utilizar uma tecnologia que até então, antes, era para especialistas, ok? Então, só para a gente trazer. E essa curva, por exemplo, até antes de 2022, ela demorou esse tempo todo, né? Obviamente, várias coisas estavam acontecendo, mas a gente só se deu conta realmente a partir do lançamento do GPT. Quem aqui usa GPT o dia inteiro? Quem usa mais de 2 tecnologias? 3, 4? Praticamente todo mundo. Boa. E aí, obviamente, a gente viu vários lançamentos de IAs, principalmente no início desse ano. Né, os 2 primeiros meses do ano foi uma explosão de lançamentos, vem DeepSeek e uma série de outras tecnologias aí. Bem, fato é que, quando nós olhamos o tempo de adoção das tecnologias para alcançar 100 mil usuários, eu arrisco dizer que o DeepSeek, essa informação eu não encontrei, mas eu arrisco dizer que foi em cerca de 24 horas que ela atingiu o que algumas empresas demoraram, por exemplo, LinkedIn, quase 7 anos para conseguir. Né? Então, realmente, quando você torna algo acessível e democrático, o exponencial, o efeito exponencial, ele é bastante grande. E quando a gente olha para empreendedorismo, para startups, principalmente venture capital, ou seja, follow the money, siga o dinheiro, aonde está indo o dinheiro do investimento nesses projetos? Então, se a gente olhar de 23 para 22, teve um aumento de 52% de investimento. Né? Então, nós tínhamos uma rampa lá de 2012, cerca de 142 empresas em 2012 de IA, e agora a gente tem aí mais de 1000% de crescimento de empresas que foram criadas e lançadas, e o investimento pesado vindo aí. E se a gente olha para o investimento dos maiores fundos de venture capital, nós estamos falando de quase 900 bilhões de dólares que estão dispostos para serem investidos em negócios de IA. Tanto é verdade que a IA também virou uma geopolítica. Né? Os países, principalmente China e Estados Unidos, estão numa briga ferrenha. O gráfico da esquerda, a gente olha o número de patentes requeridas de IA. Então, a China tem 61% aí de patentes. O lado direito mostra a quantidade de startups criadas, né, de IA. Estados Unidos lidera com mais de 5 mil. Só que a vantagem, no meu entendimento ainda, da China, em relação aos Estados Unidos, por exemplo, só para a gente fazer esse panorama, é a quantidade de dados. Né? Estados Unidos ainda estava na frente, ainda pode considerar que está na frente, mas essa distância vai se reduzir muito rápido, principalmente pelo combustível da IA. E o que é o combustível da IA? São dados. Né? Nós estamos falando de 1,4 bilhão de pessoas para 350 milhões de pessoas. Né? Então, virou justamente uma corrida global. E é a primeira vez na história que a gente tem uma tecnologia, na verdade, 100% inclusiva. Ela não exclui ninguém, literalmente. Né? Através de um prompt, através de uma conversa, né, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento consegue interagir com uma super tecnologia. Né? Então, esse é um fato bem legal também. O fato é que, quando a gente olha para isso tudo, texto, imagem, código e vídeo já foi resolvido. A IA já está fazendo melhor do que a gente como ser humano. Concordam? A gente viu agora nas últimas semanas o lançamento da NEL, da tecnologia da Google, né, fazendo vídeo, enfim. Então está chegando um momento em que a gente não consegue, como ser humano, distinguir o que realmente é verdadeiro para aquilo que é feito por uma IA. Isso vai acontecer cada vez mais, ok? Então o fato é que já está resolvido. E para a gente entender como que a gente também pode tirar todo o proveito e potencial dessa tecnologia, a gente vai ter que aprender engenharia de prompt, que já deve ter ouvido falar. Eu não vou falar de engenharia de prompt aqui, mas só para a gente dar esse panorama. Então, uma das novas competências que qualquer profissional vai precisar adquirir é engenharia de prompt. Ou seja, como que eu converso com a máquina? Eu preciso entender como que funciona conceitualmente para você conseguir gerar uma conversação boa para que você não tenha uma resposta ruim, digamos assim. Né? O efeito bad in, bad out. Então, se eu fizer uma pergunta simples, vai vir uma resposta simples. Agora, se eu fizer uma pergunta mais elaborada, eu vou ter uma resposta muito mais elaborada. E outro ponto interessante, quando a gente fala de diferencial competitivo para a gente como profissional, então, a primeira delas é a engenharia de prompt, a segunda é vibe coding. Alguém ouviu falar sobre vibe coding já? Não? Não? Vibe coding, na verdade, é o quê? É o uso de ferramentas agora low code e no code, por exemplo. Então, de novo, qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento consegue criar algumas aplicações, coisas que antes era somente pensado, né, ou feito por um desenvolvedor, mas hoje não. E o outro ponto interessante é usar, então, portanto, a nossa especialidade para que você crie uma solução verticalizada. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então,
Se eu fosse falar hoje e trazer sobre o aspecto das novas habilidades e capacidades, essas três aqui para mim são os principais, ok? O que dizem os CEOs? Essa aqui é uma pesquisa da PwC que foi feita com 4.700 CEOs no mundo inteiro. Vou destacar duas pesquisas aqui. O primeiro deles, 51% dos CEOs brasileiros confiam que a IA generativa será decisiva para o futuro dos seus negócios. Essa revisão foi lançada em janeiro de 2025. E o segundo indicador está aqui, 34% dos executivos brasileiros identificaram o aumento de receita graças à adoção de IA. Então, realmente, tem empresas já tirando proveito disso, ok? Depois tem outros indicadores interessantes aqui, mas não vou me ater a isso. O fato é que as tecnologias por si só, principalmente as tecnologias embedadas em plataformas, elas são monopolistas em sua natureza específica. Então, esse estudo aqui mostra que quando um produto atinge cerca de 5 milhões de usuários, alguma empresa vai à falência. Então, a gente viu, por exemplo, alguns casos acontecerem. Esse aqui é um caso emblemático, A Chegg era uma empresa de educação nos Estados Unidos, com cerca de 7 milhões de estudantes, e ela vendia um serviço como se fosse um GPT aqui. Só que esse produto, por exemplo, os alunos usavam, pagavam uma mensalidade para fazer pesquisas, enfim, de estudos científicos, ok? Só que o que aconteceu? Essa empresa é uma empresa listada na Bolsa Americana, ok? A partir do lançamento do ChatGPT, lá em 2022, essa empresa perdeu o valor de quase 100%. Ou seja, do dia para a noite, uma empresa que era listada na Bolsa, que tinha ações aqui a 113 dólares, hoje está a menos de $1. Então, o que isso aqui nos mostra? Que a gente precisa estar atento ao que está vindo por aí. Porque se a gente não ficar atento, se o meu negócio não tiver minimamente digitalizado, não tiver minimamente algumas tecnologias de base, eu vou ficar muito mais obsoleto. Porque a IA, de novo, ela não é uma coisa nova. Ela já vem acontecendo ao longo do tempo. Certo? Então, esse aqui é um exemplo do que pode vir a acontecer. Outro fato interessante que aconteceu, acho que todo mundo acompanhou, com o lançamento do DeepSeek, fez com que a Bolsa Americana perdesse quase $1 trilhão de valor. Ou seja, uma startup com meia dúzia de doidos fez um baque desse aqui numa Bolsa Americana. Então, de novo, o que antes era impensável, agora já está sendo praticado. E a gente precisa estar atento a isso, ok? E para a gente falar de IA, eu trago 3 exemplos aqui. A gente tem 3 modelos de IA. É importante a gente entender esses modelos aqui. Algorítmica, generativa e agêntica. Vou falar um pouquinho de cada uma delas. A primeira, a algorítmica, na verdade, ela está inserida em vários produtos que a gente usa. Seja na compra de sites, na compra de produtos dentro de sites, recomendação de filmes, Spotify, enfim, Netflix, tudo isso usa algum tipo de algoritmo voltado para isso. Esse aqui é um exemplo. O fundo está um pouquinho apagado, mas a esquerda mostra o TikTok e a direita mostra o Instagram. O que acontece aqui? O sinal, por exemplo, tem um algoritmo aqui que ele entende os nossos sinais, ok? E a partir disso eu vou passar o que vai ficar melhor. O start desse modelo de IA algorítmica, o que acontece? Nós, como usuários, damos o sinal de like, o sinal de curtida, de compartilhamento. Então, ela passa a usar esses dados aqui, ela faz um treinamento do seu modelo, ok? A partir disso, ela faz uma filtragem daquilo que ela mostrou na timeline, por exemplo, o que a pessoa gostou e curtiu, e a partir disso, ela faz a personalização do conteúdo e gera muito mais engajamento. Isso aqui, na verdade, é um gerador de dopamina, que é feito por um algoritmo, ok? Então, é mais ou menos assim que funciona hoje uma inteligência artificial que usa algoritmo, ok? E isso é tão sério que no próximo slide eu vou comentar, De novo, muito tem se falado sobre dados é o novo petróleo. Concordam? Quem ouviu falar sobre isso já? Maioria, Só que dados por si só não valem nada. Eu preciso transformar esse dado em transação, de alguma forma. Porque senão não adianta. Não adianta ter uma montanha de dados, ter uma nuvem, servidores, mas eu não tirar valor e proveito disso. Certo? Então eu tenho que tirar valor desses dados. E como que eu faço isso? Aqui a gente tem 4 pilares para uma empresa se tornar uma empresa com esse modelo que eu estou falando. Então eu preciso automatizar praticamente tudo aquilo que eu tenho de processo repetitivo e analógico dentro do meu negócio, dentro da minha empresa. Segundo ponto, conhecimento pervasivo. A gente fala do pervasive knowledge. É o quê? É conhecer o meu cliente, conhecer a pessoa. O que o like do algoritmo diz ali? Ele está te conhecendo melhor do que você. Aquilo que você gosta, aquilo que você curte. Ok? Então é pervasive knowledge. O terceiro passo vai ser o quê? A partir do momento que eu te conheço, utilizar
o meu conteúdo cada vez mais, o meu produto, enfim, aquilo que eu presto para o meu cliente. E, obviamente, isso tende a aumentar a experiência da pessoa, do colaborador ou do consumidor. Aqui tem um exemplo, esse aqui, para a gente ilustrar como que isso funciona na prática. Então, quando a gente fala de estratégias digitais, esse aqui é o supermercado do Hema, na China. Não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas foi o primeiro supermercado a não aceitar dinheiro em papel do mundo. Daí você diz assim, poxa, mas como assim? Não aceita dinheiro em papel? Pois é, se ele aceita dinheiro em papel, ele perde dinheiro. Ficou mais louco ainda, né? O fato é que, se você recebe o dinheiro em papel, por exemplo, ele não sabe quem você é, o que você compra, quando, certo? A partir do momento em que você digitalizou esse processo, ele sabe quem você é, o que você compra, quando você compra, e a partir disso ele começa a selecionar quem são as pessoas com o mesmo perfil do Roger, por exemplo. Vamos supor, toda quarta-feira o Roger compra maçã, carne e chocolate. Poxa, quais são as pessoas que também têm esse mesmo perfil? Ou seja, a partir do momento que ele te conhece, ele começa a gerar personalização de promoções específicas. E isso vai gerando cada vez mais um ciclo de aumentar a venda, aumentar o engajamento do seu colaborador. O fato é que, só para resumir, esses dados do supermercado Hema, por exemplo, abasteceram o Ant Financial, que é o braço financeiro do grupo Alibaba. E só esse fato, por exemplo, em 2018, por exemplo, quando eles fizeram esse processo, eles faturaram por dia, transformando o dado em transação, 800 milhões de reais. Então, esse é o poder de você usar dados e informação para transformar em transação, ok? Outro ponto interessante aqui. A era digital, eu vou até ler essa frase aqui, porque é importante a gente saber o que vem pela frente. A era digital, ela potencializa as conexões humanas. A gente tem contato com pessoas do mundo inteiro. Ela possibilitou isso, né? Ok? Porém, ela sequestra a nossa atenção. Então, a gente tem que estar antenado com isso. Além disso, ela acaba influenciando os nossos comportamentos e emoções, inclusive. As redes sociais, Instagram, principalmente, o algoritmo do TikTok é muito poderoso. Ele é mais poderoso do que o do Instagram. Um gerador de dopamina, enfim, gerando vários outros desafios que a gente vai ter logo à frente. O fato é que, quando a gente olha para esse exemplo aqui, esse aqui é um estudo que foi feito considerando um jovem de 90 anos. Okay? Cada linha que a gente está vendo ali são 3 anos de vida. Então, esse estudo mostrou o tempo de dormir, trabalho, escola, comer, banho, higiene, dirigindo e tarefas a fazeres, sobraria tempo livre de cerca de 334 meses, ou seja, 27,8 anos livres para a gente fazer aquilo que a gente gostaria de fazer, ok? Esse estudo mostrou o tempo de uso das telas, que é o que a gente usa hoje, faria com que esse jovem usasse o tempo de tela cerca de 26 anos. E sobraria aqui cerca de 1 ano apenas. Então isso aqui é para chamar a atenção nossa, inclusive como usuário de redes sociais, que a gente está sendo o produto, e a gente está ali imerso, gerando cada vez mais informação, mas se eu estou usando ela apenas como um escape para algo, e não usando para trabalho, é um ponto para a gente repensar algumas questões. Aqui começa a entrar um pouquinho da questão ética da IA, né? Eu vou abordar também um pouquinho para frente. Então, bem interessante esse estudo aqui. Na verdade, preocupante, né? A segunda tem a ver com a generativa, que é o momento que nós estamos vivendo agora. Né? Geração de textos, geração de conteúdo, de falas, de codificação. Eu vou mostrar esse videozinho e no final, é bem rapidinho, no final eu comento. Na verdade, o que a gente acabou de ver aqui é como funciona a generativa. É uma série de sequências matemáticas e programadas, onde você pode fazer, inclusive, alguns
ajustes, e esses ajustes, e principalmente a base que essas IAs foram treinadas, teoricamente elas criam algum tipo de viés. Então por isso que a gente fala muito sobre a ética. Dependendo da forma que eu treinei o meu modelo, eu posso estar induzindo algum tipo de viés. Por isso que a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre a questão ética. Então, se a gente está desenvolvendo tecnologia, criando alguma coisa específica, tenham em mente a questão da ética. Isso aqui está deixando o mundo um lugar melhor ou eu estou tirando proveito de alguma forma disso aqui? Então, aqui um pouquinho mais para a gente pensar. E é o fato do que eu acabei de falar. A gente precisa garantir que esses modelos, que essas tecnologias que a gente está desenvolvendo, sejam usadas para o bem da humanidade, não o oposto. Ok? Esse é um outro exemplo bacana, que foi feito agora muito recentemente. É uma tecnologia que foi treinada com mais de 3 bilhões de parâmetros de proteínas. E a partir do momento em que você tem uma quantidade enorme de dados e informações, a gente tem uma série de problemas de doenças crônicas no mundo inteiro. E essa empresa aqui, ela criou um modelo e ela lançou inclusive cerca de 20 terapias que juntas beneficiam cerca de 7 milhões de pessoas. Então olha o uso da tecnologia para um bem. Ok? Vou mostrar um videozinho aqui também que vai mostrar como que eles fizeram isso. Então esse é um pouquinho do poder quando você junta essas tecnologias agora para criar coisas incríveis, principalmente sobre a questão da quinta revolução industrial, que é a revolução biológica, que é o que a gente vai ver. Inclusive tem um assunto que eu falo sobre isso em uma das minhas palestras. Bem, avançando aqui. E a terceira é a agêntica. A agêntica, o que acontece aqui? A agêntica é o seguinte: quem são agentes? Siri, por exemplo, Waze. Quem aqui usa o Waze? Legal. O Waze, na verdade, é um Trust Agents. O que significa um Trust Agents? Teoricamente, a gente confia nesse agente. Você coloca o endereço ali e, geralmente, se a gente tenta questionar o Waze, muitas vezes a gente dá errado, né? Então, o Waze é considerado um Trust Agent, um agente que a gente vai confiar. E as pessoas vão passar a confiar mais em agentes do que em marcas, muito em breve. E eu vou explicar um pouquinho mais aqui. O que acontece? Imagina que eu tenho uma Alexa e eu vou pedir para a Alexa: Alexa, baseado no que você me conhece, qual que é o melhor carro para mim comprar em quantas prestações? A partir do momento que a Alexa responder essa pergunta, game over para uma série de empresas e atritos que tiveram no meio do caminho. Então pouco importa o banco que fez o financiamento, enfim. Ou seja, isso vai começar a acontecer cada vez mais. Vou explicar algumas coisas legais aqui. Pensa o seguinte: sou usuário aqui, vou pedir para o meu exame, para o meu agente da Genera, por exemplo, que tem o meu exame do DNA, ok? E vou pedir para ele o seguinte: Genera, consegue para mim uma proteína que tem as vitaminas que eu preciso. Aí o que ele vai acontecer? Ela vai conversar com a gente aqui, estou dando o exemplo da Danone aqui, ela vai conversar com a gente e vai dizer o seguinte: olha,
prepara uma proteína com vitamina X, Y tal, baseado no DNA do Roger. Ela vai conversar com a gente ou a gente vai responder, ok, vou fazer. E aí, automaticamente eu vou dar uma aprovação e esse produto vai ser entregue para mim personalizado. Esse aqui é um exemplo bem hipotético. Mas o fato é que já está acontecendo. Quando a gente olha a Nestlé, por exemplo, no Japão, eles criaram esse produto, principalmente por causa da população que é mais idosa no mundo, né? O mundo todo está envelhecendo, mas o Japão tem uma das populações mais idosas. O que eles fizeram? Inclusive, eles fizeram uma parceria com a Genesis Healthcare, onde eles te dão esse exame do DNA gratuitamente e, a partir disso, eles fornecem um serviço de assinatura de comida semanal baseado no seu DNA, usando inteligência artificial. Então, a gente vai ouvir falar sobre a nutrição 4.0. Então, esse é um tipo de serviço novo que vai começar a acontecer. Novos modelos de negócio baseado nisso. Então, veja, você está usando a tecnologia para criar coisas bacanas. E não colocar a tecnologia no centro. A tecnologia vai fazer muito do processo executivo que a gente faz, de execução de trabalho repetitivo, né? Mas vai caber a gente a ter a criatividade, como que eu transformo isso em negócio, como que eu transformo em vantagem competitiva. Avançando aqui, a Alaska Airlines é uma das empresas bastante inovadoras no mundo, principalmente na aviação. E o que ela fez? Ela fez um prompt também, que você pode entrar lá, vocês podem testar, fazendo o seguinte, digite aqui a sua viagem dos sonhos. Conte aqui, como que você gostaria que a sua viagem dos sonhos fosse. Então você, um casal com 2 filhos, por exemplo, vai viajar, é bastante complexo, tem que pesquisar um monte de serviço, atrações e tudo mais, ok? A partir do momento que você faz esse prompt aqui, a Alaska Airlines já conversa com os agentes aqui de prestadores de serviços, principalmente de turismo, de hospedagem, e ela devolve para você um pacote de serviços. Ou seja, quem que se conversou aqui? Foram os agentes, não foi pessoas. Então, nessa economia, daqui para frente, se o meu negócio não tiver um agente, eu vou ficar de fora dessa busca aqui. Porque os agentes vão se conversar. Essa vai ser a priorização da era, né, dos agentes se conversando. Não é simplesmente fazer um agente, um assistente ali que está me ajudando. Isso, legal, acho que precisa fazer e em grande quantidade, né, para nos ajudar no dia a dia. Mas o fato é que eu preciso ter um agente principal do meu negócio, porque esses agentes vão se conversar de alguma forma. As pesquisas que a gente fazia antes no Google já são feitas pelas IAs. Por dentro do próprio GPT, você já faz busca ali. Então, as buscas também estão mudando. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, ok? E não bastando isso, quando a gente coloca isso tudo em cima de uma blockchain, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui uma economia voltada ainda para os agentes autônomos em cima de smart wallets, ou seja, as carteiras digitais. Quando eu tenho esse modelo, aqui um exemplo, como que a gente tangibiliza isso? Então, vamos supor que eu quero comprar uma casa. Poxa, eu vou pesquisar lá, eu quero uma região X, Y, que tenha áreas verdes, que tenha escola, que tenha informações que eu gostaria de ter. Então eu pesquiso lá no Dataland da vida, ok? Eu pesquiso aqui e peço para um serviço de arquitetura gerar para mim o projeto arquitetônico da casa. Automaticamente ele já me gera um orçamento. E aqui eu estou dando um exemplo da Leroy Merlin, uma empresa de material de construção, enfim. E ela já te dá esse orçamento, inclusive com serviço e prazo para execução. A partir do momento em que eu tenho um orçamento pré-determinado e todo esse processo parametrizado em cima de um contrato inteligente, dos smart contracts, o que vai acontecer? A execução automática vai acontecer. Então, olha para onde que a gente está indo em termos de usar a tecnologia como vantagem competitiva em alguns negócios. E aí o fato é, de novo, se eu não tiver um agente do meu negócio dentro daquela vertical, daquela cadeia de produção dentro do meu setor, eu acabo ficando de fora dessa nova economia. Avançando, o fato é que, se a gente olha esse modelo aqui dos agentes, eles vão, inclusive, já estão mudando a jornada de compra. Em cima nós temos aqui um modelo sistema atual. Você tem uma série de etapas e atritos no meio do caminho. Mas a partir do momento que você tem aqui um sistema com agentes, você tem um processo muito mais rápido, autônomo e muito menos atrito. Teoricamente, muito menos custoso, ok? Então isso também a gente vai acabar vendo daqui para frente. O fato é que a gente saiu da Web 1.0, que era somente read, ok? A 2.0 a gente já tinha read e write, ou seja, as redes sociais, blogs e plataformas. A Web 3.0 a gente começou a ter o quê? Read, write e execute, ou seja, os próprios agentes já executando tarefas e serviços. E a gente vai ter
agora a Web 4.0, que é Read, Write, Execute e Think. Ou seja, além de ela executar, ela vai pensar. Né? Principalmente pela questão de interpretação, decisão, do contexto, do momento daquela decisão. Daqui a pouco ela vai dizer, poxa, agora não é o momento de comprar. Eu sei que agora vai ter uma promoção daqui a 2 dias, então segura, não compra. Por quê? Porque ela vai estar pesquisando essa montanha de dados e ela vai ter essa inteligência para tomar essa decisão. Okay? Então, a era da Web 4.0, eu diria que já está aí, né? E vai acontecer cada vez mais. Faz sentido? Boa, avançando aqui. Quando a gente fala de empreender, eu empreendi 4 startups, 2 deram errado, uma meia boca e a outra deu boa. E quando a gente fala de empreender, o que acontece aqui? Na era da IA, empreender startup é um pouco diferente. Por quê? Porque geralmente a gente empreende com as tecnologias de base, né? Por mais que você use tecnologias, mas o conceito do negócio ainda usa modelos convencionais, eu diria. O fato é que quando a gente olha para esse desenho aqui, o que vai acontecer? Os modelos horizontais, ou seja, os modelos LLMs das grandes empresas, OpenAI, Llama, da Meta, enfim, tudo isso já está resolvido já. Não é que eu vou desenvolver algum modelo, não vai. Mas o que vai começar a fazer mais sentido como vantagem em criação de negócios? A verticalização da IA. Então você vai pegar algum tipo de serviço, alguma tarefa dentro do seu negócio, da sua empresa, que é feita de forma manual, e você vai começar a fazer essa brincadeira com IA. Isso vai chegar ao ponto de que você vai criar o quê? Uma vantagem em relação ao setor, aquilo que você faz. Você vai aprofundar. Aquele verdezinho, por exemplo, é a verticalização da solução que você está levando para o mercado. E a partir do momento que você adquire uma certa habilidade, uma certa capacidade em relação a isso, você vai, teoricamente, vai ter startups que vão dominar essa vertical como um todo. E a partir de um momento, essa vertical vai se tornar uma nova horizontal. E aí a gente vai ver um ciclo novamente acontecendo, certo? O fato é que quando a gente olha, por exemplo, para uma startup que foi criada e teve o crescimento mais rápido do mundo, 100 milhões de dólares de faturamento num ano, em menos de 24 meses, com 20 pessoas, esse é o exemplo do potencial de uma startup AI first. Então, se a gente olhar lá naquela linha pontilhada, foi essa startup criada por 20 pessoas com um faturamento de 100 milhões de dólares no ano. Então, como é que você cria esses tipos de negócios? Esse é um exemplo. O fato é que a gente precisa desaprender algumas coisas do século XX. Quando a gente olha para cá, século XX, a gente tinha como negócio e como profissional vantagem competitiva muito mais longa. A partir do momento que a gente começa a ver a tecnologia entrando aqui, o que acontece? A aceleração e as mudanças começam a acontecer cada vez mais rápido. E agora, a vantagem competitiva nos negócios passa a ser transitória. E isso vai exigir um desafio gigante das empresas e organizações. Como que eu saio de um modelo rígido e lento para um modelo ágil e flexível que está mudando o tempo inteiro? O mindset organizacional vai ter que passar por essa mudança. Não adianta a gente querer usar as tecnologias como IA e ferramentas, enfim, com a mentalidade do século passado. Não dá certo. Como diz o Silvio Meira, é receita para desastre. Certo? Então a gente vai precisar mudar mentalidade. Aqui alguns exemplos dessas startups que eu falei, de AI First. Veja a quantidade de pessoas e o faturamento e o tempo. 10 pessoas, 20, 10, 2 pessoas, 15, 30, 50 pessoas. São startups que foram criadas com esse conceito do AI First. Usando meia dúzia de pessoas, criando algo exponencial. Então a criação de uma startup com AI First é diferente do tradicional que a gente estava acostumado a ter. Ok? O fato é que essa nova economia com o AI First, ou seja, pensar em IA diferente, ela tem novas métricas que a gente precisa considerar, não somente eficiência, mas eu preciso considerar outro tipo de métrica, crescimento e mudança, por exemplo. Então, como que eu vou medir isso? Aprendizado, adaptabilidade e resiliência. Enquanto que na economia tradicional, a gente ouve falar muito do ROI, quando eu vou fazer um tipo de investimento, retorno sobre investimento. Só que nessa nova economia não é mais ROI, é ROL. Return of Learning, ou seja, o retorno sobre o aprendizado que eu estou tendo daquilo. Isso é intangível. Como é que você mede isso? É complexo. Mas são novas formas de medir essa evolução. São novas métricas que a gente precisa entender dentro do nosso negócio. Velocidade de aprendizado, o quão rápido a gente aprende alguma coisa. A gente vai ver as nossas habilidades daqui para frente, eu não trouxe nesse slide, mas o Skill Flux, ele mostra um ciclo de habilidade que vai se esgotar cada vez mais rápido. Então, por exemplo, como que vai ser
num futuro muito breve. Nós vamos se unir numa equipe multidisciplinar de 5, 7 pessoas. A gente vai pegar esse problema, esse desafio que a gente tem, a gente vai olhar para o problema e dizer o seguinte: quais habilidades a gente não tem para resolver esse problema? A gente vai mapear, a gente vai ter que aprender as habilidades para daí resolver o problema. Resolver o problema, parte para o outro. Então, isso vai ser um ciclo contínuo de vantagem competitiva dentro dos negócios e para a gente como profissional. Eu preciso desaprender as coisas que nos trouxeram até aqui, porque aquilo que nos trouxe até aqui não vai nos levar daqui para frente. Esse é o ponto. Né? Mudança de mentalidade. Preciso entender que eu preciso mudar, preciso aprender coisas novas, porque essa avalanche de coisas que está acontecendo é um desafio enorme. Né? E se a gente não mudar, como já falava Einstein, né? É insano a gente querer ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Então a gente vai ter que fazer de formas diferentes também. Avançando aqui, oportunidades. Essa é uma pesquisa global. Se nós olharmos aqui, 251 dias úteis que as empresas têm, 13%, o equivalente a 32 dias do ano, são utilizados nas empresas para procurar documentos. Ou seja, isso aqui a gente já devia ter resolvido na era da transformação digital, que era há 5, 7 anos atrás. Então, olha a oportunidade que a gente tem de usar inteligências artificiais aqui para criar repositórios, criar serviços dentro das organizações. Esse é um ponto. Segundo, 37% do tempo é gasto em reuniões para falar sobre aquilo que a gente vai executar. Então, se a gente soma os dois primeiros, nós estamos falando de 33 dias mais 93 dias aqui, que são gastos de forma, não é que é improdutivo, mas, poxa, se eu usar algumas ferramentas de RPA, por exemplo, e inteligência artificial, com certeza a nossa produtividade vai aumentar e muito aqui. Fora esses 50% aqui, que a gente sabe que dentro do ambiente de trabalho, principalmente com as redes sociais e tudo mais, a distração é enorme. Então, se a gente olhar para isso aqui, nós estamos falando de quase, sei lá, eu arrisco dizer que a gente tem 30% de produtividade apenas dentro das organizações. É assustador. Mas o fato é que eu olho como oportunidade. Olha quanta possibilidade de criar produtos e serviços verticalizados daquelas startups que eu comentei ali, de você pegar um problema só. Tem um exemplo de um projeto que a gente está iniciando, que a gente iniciou agora recentemente, que a pessoa demorava 4 semanas para fazer aquele trabalho. Gerava um relatório, enfim. A gente criou uma ferramenta que em 7 minutos ela faz o que a pessoa demorava 4 semanas para fazer. Então olha o ganho de eficiência em cima disso, né? Custando 1/10, talvez, muito menos do que acontecia antes. Aqui eu trouxe alguns exemplos, então a gente precisa olhar para o nosso básico, aquilo que a gente faz todo dia dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, o que eu faço de repetitivo? A partir do momento que você mapeia isso, poxa, tem várias ferramentas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? Atendimento, suporte, pré-vendas, produção, enfim. Então, o resultado é que a gente consegue, quais tecnologias você vai usar para automatizar, e aqui, obviamente, ganho de tempo, de produtividade, uma série de coisas. Então, é importante a gente olhar para isso como forma de entender, poxa, o que do meu trabalho, no meu dia a dia, dentro da organização, é repetitivo? Mapeia isso e busca ferramentas. Tem um site agora atualizado, ele está atualizando o tempo inteiro, porque as mudanças são enormes. Nós estamos aí falando de mais de 31 mil ferramentas de IA que tem disponível hoje. Então, por falta de ferramenta, não é. Eu diria que é mais pela questão de olhar para o problema que a gente quer resolver e buscar a ferramenta certa para isso. Não colocar a tecnologia como resolvedora de tudo, né? E aí a gente olha para um pouquinho do que eu trouxe aqui, como empresa, como empreendedor, como um executivo. Beleza, Roger, como é que eu começo? Onde eu invisto? O que eu faço dentro da minha empresa, do meu negócio? Eu trouxe 4 pontos aqui interessantes. Tá. Colaboradores, olha para aumento de produtividade. Segundo ponto, como a partir do momento que eu melhorei produtividade, eu começo a olhar para produtos e serviços e inserir tecnologias ali. Terceiro ponto, a partir do momento que você adquiriu essas 2 habilidades, poxa, eu posso começar a olhar para novos negócios, criar novos produtos e serviços. E o quarto ponto, se eu não tiver capacidade intelectual dentro da organização e pessoas para fazer, você vai usar a estratégia do make or buy. Ou seja, quem no mercado está fazendo isso? E aí você vai lá, compra, faz uma parceria e assim por diante. O fato é que o resumo dessa história toda exige dentro das empresas a criação agora de comitês de IA. Assim como você tem comitês de inovação, de compliance, enfim, eu preciso ter uma equipe pensando isso aqui com IA. Não tem jeito. Avançando aqui. A Microsoft, 30% já da força de trabalho da Microsoft já é feito por IA.
O fato é, quanto do percentual dentro do nosso negócio é feito por IA já? Alguém já mediu? Alguém já tem essa visão? Hoje é na Microsoft, mas amanhã pode ser no nosso concorrente. Então, como que eu estou lidando com essa velocidade das coisas aqui? Olha a vantagem competitiva de você ter 30% do teu trabalho, da força de trabalho, sendo feito por uma IA. E aí a gente vai precisar, dentro das organizações, falar sobre capacitação e alfabetização. Quando você tem IA mais automação mais low-code, a gente fala muito sobre a iatização dos negócios. Eu falo muito sobre isso, escrevo alguns artigos, inclusive, sobre esse termo aqui. Tá? Iatização, a gente vai ouvir cada vez mais falar sobre isso. A partir disso, a gente criou, essa aqui é uma Venture Builder, na verdade focada 100% em IA, onde eu acabei fundando agora muito recentemente. A gente tem alguns negócios acontecendo. O nosso objetivo, a nossa meta em 5 anos é 10 spin-offs, a gente está com 4 já trabalhando, e criar aqui um track record de 1 bi, levando cada startup aqui para cerca de 100 milhões de valuation em cerca de 5 anos. A gente construiu todo um ecossistema de plataforma, de solução, de governança, um analisador de spin-off, um AI First Canvas aqui também. Tem uma agência onde a gente tem todos os profissionais ali. E aqui vocês podem baixar, esse aqui foi um Canvas feito 100% pensado em criar um negócio IA do começo. Você pode escanear depois aqui, quem quiser baixar, fica à vontade. Então são 10 áreas, é um Canvas específico para pensar um negócio AI First, ok? Deixa um minutinho aqui. Todo mundo tirou? Bora lá. Reflexões, para a gente ir para os finalmente aqui. O que eu queria compartilhar? Esse ponto aqui. Human-centric. Século XXI, pessoas no centro. Então a gente, de novo, precisa desaprender algumas coisas que nos trouxeram até aqui para a gente reaprender e colocar pessoas no centro. Essa frase tem a ver um pouquinho com o Alvin Toffler fala, né? O que a gente tem aqui? Tecnologia do século XXI, modelo mental do século XX, e a gente tem muitas instituições ainda do século XIX. Essa tríade não dá certo. Não tem como resolver problema do século XXI com um mindset do século XX ou uma empresa com uma estrutura organizacional do século XIX. Não dá certo. Era o que Alvin Toffler falava, que o profissional do futuro não era quem não soubesse ler ou escrever, mas quem não souber desaprender e reaprender. Então, esse é o nosso desafio como profissional, de ficar o tempo inteiro aprendendo, né? O lifelong learning. Ok? E aí a gente fala um pouquinho sobre o dilema da IA. O que é o dilema da IA? Tudo aquilo que pode ser caracterizado o suficiente pode ser computável. Isso se traduz uma palavra, tarefa. Então, toda tarefa que a gente faz, ela é passível de ser computável. Ok? A partir do momento em que a gente tem esse dilema, esse aqui é o dilema da fábrica de tarefas. O que é um emprego? O emprego é uma sequência de tarefas. Ok? O que é uma empresa? É uma fábrica de tarefas. E o que é um governo? O governo é uma fábrica de tarefas. Ok? E se a IA permite automatizar praticamente tudo, o que vai restar para a gente como pessoa, como ser humano? Século XXI, human-centric, certo? Vai sobrar para a gente, principalmente, duas coisas aqui que eu vejo fazer muito sentido. Ou os nossos trabalhos serão deeply artistic ou deeply scientific, ou seja, muito mais o lado artístico da nossa criatividade, ou o lado mais científico. Porque o que ficar no meio do caminho vai ser automatizado pela IA. A gente já está vendo já as coisas acontecerem aí. Né? E aí, para a gente praticamente finalizar, algumas habilidades que eu acho fundamentais aqui que eu gostaria de compartilhar. Adaptabilidade, acho que é uma delas. Né? A gente vê as mudanças acontecendo, então a gente tem que ter esse entendimento de estar se adaptando o tempo inteiro. Resolução de problemas. Adquirir habilidade para resolver problemas. Não fuja dos problemas. Problemas são oportunidades. Ok? Repertório e nexialismo. Nexialismo tem a ver, na verdade, com conexão de pontos, conectar coisas. E quanto mais eu aumento o meu repertório, mais nexialista eu passo a ser. Para justamente conectar pontos e resolver problemas. Curiosidade e criatividade, uma leva a outra. Eu sou um cara curioso, eterno curioso. Eu vou, eu fuço, eu mexo, eu estudo, eu leio, quero saber como as coisas funcionam. Então, despertem essa habilidade. Inteligência emocional, por quê? Porque nós estamos colocando as pessoas no centro. Shinzo Abe, primeiro-ministro japonês, falou em 2020 o seguinte: a partir do momento que o Japão deu uma decolada em inteligência, em indústria 4.0, automatizou muita coisa, eles começaram a se perguntar o seguinte: e o ser humano no meio de tudo isso?
E a partir disso ele falou o seguinte: nós erramos novamente quando na indústria 4.0 a gente colocou as máquinas no centro e não as pessoas. Então, nesse momento, a gente está colocando pessoas realmente no centro. E para isso, obviamente, a gente vai ter que desenvolver as nossas inteligências emocionais e não artificiais. Lidar com a pessoa, empatia, entender o ponto de vista, formar equipes multidisciplinares, tudo isso tem a ver com inteligência emocional. Ética e responsabilidade, né, a gente acabou vendo, e pensamento crítico sobre o status quo. Não é questionar no sentido desconstrutivo, mas questionar as coisas no sentido construtivo. Como que a gente pode fazer isso melhor, mais barato, mais fácil, ok? Esse é o final. E aí, para nós finalizarmos, eu gosto muito dessa frase do Paul Tudor Jones, que ele fala que nenhuma máquina será melhor do que o homem com uma máquina. E com isso eu encerro. Muito obrigado.